Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Marcos 7, do 31 ao 37. A paz do Senhor, meu querido. Então, como é o Evangelho de Marcos, eu convidei o Marcos para fazer a leitura. Vamos ficar de pé? Marcos 7, eu vou repetir. É importante que você ache, é importante que você anota. Marcos 7, 31 ao 37. Lembrando, semana passada eu falei sobre a necessidade de Deus curar a nossa visão. Hoje, a necessidade de Deus curar a nossa audição e a nossa fala. Marcos, capítulo 7, 31. Quem achou, diga amém. Amém. Pai do Senhor, amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhes os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém lhe dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Oremos, põe a mão no coração. Pai eterno, Espírito Santo, nós recorremos a Ti, ao Teu poder e à Tua misericórdia. Ah, Deus, invada o nosso coração, os nossos ouvidos, as nossas línguas, ó Deus, a nossa boca. Ó Pai, invada, Senhor, de uma forma tremenda, especial, o nosso ser, que nós possamos ser ministrados, possamos ser avivados pela Tua palavra. Faz cair por terra, Senhor, todas as coisas que não são Tuas, e que o Senhor flua livremente entre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. O título da pregação dessa noite é Efatá, o abrir de Deus sobre as nossas vidas. Diga comigo, Efatá, o abrir de Deus sobre a minha vida. Bom, daqui a pouco, se você não sabe, você vai saber o significado de Efatá. Então, eu vou te convidar para falar isso com mais força, com mais empolgação, com mais coragem dos céus. Então, diga comigo, Efatá, o abrir de Deus sobre a minha vida. Aleluia, queridos. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para nós aqui nessa noite. Deus já fez muita coisa bonita através da ministração, da entrega de cada um de nós, através da vida da Renata, mas Ele tem uma palavra especial para mim e para você. Sabe, na semana passada nós falamos sobre a necessidade de termos a visão curada. E eu deixei como tarefa a necessidade de um segundo toque, eu deixei como tarefa para vocês e para mim, orarmos e pedir para Deus um segundo toque, onde a gente entenda o que é reino, onde a gente entenda a vontade, a plenitude daquilo que o Senhor quer de nós. E o texto dessa noite vai falar sobre dois órgãos muito importantes do nosso corpo, vai falar sobre os nossos ouvidos e também sobre a nossa língua, sobre a nossa voz. Interessante, irmãos, que esse texto foi escrito, pelo evangelista Marcos, e Marcos destaca que Jesus estava ali na região de Decápolis, as 10 cidades que ele estava evangelizando. Por exemplo, nessas 10 cidades que acontecem a cura do Gadareno, aquele rapaz que tinha tantos demônios, que chamava legião, que deixa ele e entra nos porcos, e os porcos se jogam
no penhasco, se jogam no mar, né? É nessa região também que Jesus, nos versículos antes de Marcos, a mulher Ciro-fenícia, a mulher cananeia, aquela que pede para Jesus dar para ela o pão, Jesus fala, não é justo tirar o pão da mesa e lançar os cachorrinhos, e ela disse, mas os cachorrinhos também se alimentam do pão da mesa de seus donos, e aquela mulher foi curada, a filha endemoniada foi liberta, e agora chegamos exatamente na cura de um surdo gago, ou algumas traduções vai dizer a cura de um surdo mudo, ou algumas traduções, como o irmão Marcos leu, vai dizer um homem que falava com muita dificuldade. Aí nós queremos entender, irmãos, alguns princípios maravilhosos para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos um homem que foi levado a Jesus. Quer dizer, ele não foi pelas suas próprias forças, mas ele foi levado a Jesus. E aí é interessante observar que, tal como a gente aprendeu semana passada, do homem que via pessoas como árvore, da cura do cego, e a gente viu, nesse caso aqui também, Jesus tira esse homem do meio da multidão. Diga comigo, tirou do meio da multidão. Mais uma vez, irmãos, o ensinamento de que o tratamento de Jesus é feito à parte, é de modo discreto, e que o evangelho não é sensacionalista. O evangelho não é uma promoção em cima do outro, onde eu exalto o meu nome em cima do outro. Jesus, de forma discreta, então, chama esse homem de canto, tira-o do meio da multidão, e aí nós temos Jesus, primeiramente, toca com os dedos nos seus ouvidos, porque aquele homem era completamente surdo. Quanto à voz, nós vamos chegar lá, mas quanto à surdez, ninguém tem dúvida, né? O texto é claro em dizer que aquele homem era surdo. E talvez, né, a ciência vai explicar de que talvez o seu problema na voz deu-se justamente por ser surdo. Quando a gente é criança, a gente aprende a falar de que forma? Ouvindo o pai, a mãe, as pessoas que estão do nosso lado. Por isso que a expressão surdo-mudo, hoje ela é uma expressão que não usa mais, porque, na verdade, pouquíssimas pessoas são surdas e têm problema na voz. É o fato de que a surdez, por si só, já causa problema na voz, porque quem ouve mal, fala mal. Se a gente não ouve, a gente não consegue falar. Então, aqui um destaque especial, quando Jesus chama aquele rapaz e coloca os dedos nos seus ouvidos. Mais uma vez aqui, irmãos, a gente nota, tal como na semana passada, Jesus não curava via Wi-Fi, né? Jesus não curava à distância. Jesus gostava de tocar nas pessoas e ele tinha carinho. Então as pessoas não eram um número para ele, mas elas eram gente, elas tinham nome, elas tinham história, elas tinham história de vida, e Jesus vai então e toca com os dedos no ouvido daquele homem. E aí a primeira lição que eu quero tirar para mim e para vocês é que nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais curados. Amém, queridos? Nós precisamos de um toque de Deus nos nossos ouvidos. Irmãos, eu me lembro que quando nós estivemos aqui da primeira vez, eu e a Gabi, ainda não tínhamos o Caleb, não sei quantos de vocês ainda têm esse livrinho em casa, um livrinho chamado Tempo a Sós com Deus. Vocês ainda têm? Tem alguém que tem aqui? Que tem? Eu acho que nós vamos repetir esse livrinho, porque faz muito tempo que a gente fez. E um dos livros mais gostosos que a gente leu, né, aqui juntos, TSD, Tempo a Sós com Deus. Sabe, irmãos, todos nós achamos que estamos prontos para falar, mas pouco de nós temos tempo para ouvir. Na realidade, a grande dificuldade hoje é ouvir um ao outro
E a grande dificuldade hoje é ouvir a voz de Deus. Às vezes eu pergunto para mim mesmo, né? Mas será que Deus está em silêncio? Ele não fala mais? E às vezes nós estamos tão tomados por ansiedade, tão tomados por pressa, tão tomados por tantas outras coisas, que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Eu tenho um amigo, né, que é otorrinolaringologista, e ele sempre brinca: Deus deu 2 ouvidos e uma boca, o que significa que nós devemos ouvir mais e falar menos. Agora, como ouvir a voz de Deus se a gente ouve 1 milhão de coisas ao mesmo tempo? Falando em termos práticos, você sabia que a cidade de São Paulo, onde a gente mora, é uma das cidades mais barulhentas do mundo? Vocês sabiam disso, não? Uma cidade que não para. No Campo Limpo, por exemplo, onde a gente mora, nós estamos perto de hospital, de UPA, de shopping. É muito barulho. E é tão louco que quando eu chego lá em Cunha, a Gabi chega lá em Cunha, a nossa casa é bastante silêncio, né? Fala, onde que a gente veio parar, hein? Não tem ambulância a todo segundo, não tem carro, não tem gritaria, né? Como ouvir a voz de Deus? Ele precisa tocar no meu e no seu ouvido. Amém, queridos? Sabe, irmãos, eu já li bastante livros sobre igreja, como fazer a igreja crescer, receitas de tudo quanto é coisas. E não é ruim você ler essas coisas, são importantes. Mas mais do que uma coisa pronta, eu busco e espero que você me ajude nisso, e eu sei que vocês estão me ajudando. Nós precisamos buscar uma voz, uma direção única de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos buscar mais do que uma receita, o que Deus quer da Igreja Metodista em Jardim Capela, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. E ler é muito bom, leia muito, mas a gente não vai encontrar resposta num livro, a gente vai encontrar resposta na palavra de Deus. Amém, queridos? A gente vai encontrar resposta tirando tempo para escutar a Deus. Será que só eu que tenho problema de escutar? Ou todos nós? Ou boa parte de nós? A gente não consegue ficar muito tempo parado, né? Uma vez eu fui com um amigo num mosteiro, nesse lugar onde vai os padres, lá os monges. E lá você tem que ficar 3 dias em silêncio, totalmente em silêncio. Sem celular, óbvio. Claro, né? Sem TV, sem rádio. Como é chato ficar em silêncio. E para as mulheres, acho que é pior ainda, né? Hein, irmãs? Misericórdia. Mas brincadeiras à parte, como é difícil ficar 3 dias quieto, esperando ouvir a voz de Deus. Então, eu e você, aquele moço foi curado fisicamente, mas eu e você precisamos ser curados espiritualmente para ouvir a voz de Deus. Que Ele toque no meu e no seu ouvido. Amém, queridos? E aí, o segundo ponto que eu acho fantástico é quando ele pega, depois de tocar com os dedos no ouvido daquele rapaz, ele pega, cospe na sua mão, faz saliva e coloca na língua daquele rapaz. Primeiramente, né, no mundo de hoje, a gente diz assim, nossa, que negócio nada a ver, que negócio até não é um negócio higiênico, né? Imagina pegar uma saliva da minha boca e cuspir no dedo e colocar na boca do outro. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que, lembra que eu falei semana passada, que na ideia judaica, no mundo antigo, cria-se que a saliva tinha um poder curador, né? Então Jesus, por que Jesus fez isso? Jesus precisava fazer isso? Não.
Jesus fez isso para respeitar uma cultura do povo. Para o povo entender que o poder não estava na saliva em si, mas estava em quem colocou a saliva. E na realidade, irmãos e irmãs, a gente não tem ideia, mas quando você vai estudar a questão do corpo humano, tudo aquilo que entra pela tua boca, ele penetra o seu corpo. Quando Jesus tocou com a saliva na boca, na língua daquele rapaz, em outras palavras, podemos dizer que Jesus está dizendo assim: eu estou entrando dentro de você. Jesus quer entrar dentro de mim e dentro de você nessa noite. Você quer que Jesus entre dentro de você? Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, porque é isso que Ele quer, nos possuir. A gente usa a linguagem de possessão somente para as coisas do diabo, mas a gente pode e deve ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus toca na língua daquele homem com sua saliva, ele começou a falar, ele começou a ouvir e começou a falar desembaraçadamente, ele começou a falar claramente, ele começou a glorificar o nome de Jesus. Mas, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Dia desses eu fiz uma pregação falando da importância de ensinar as crianças, Deuteronômio 6:4, né? De colocar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos. Aquele rapaz surdo, gago, ele era considerado maldito pela religião, porque primeiro ele não ouvia, então ele não podia entrar no templo. Segundo, ele não falava, e o pior de tudo era o não falar, porque vocês lembram de uma palavrinha chamada Shema? Shema? Lembra ou não? Vocês não são obrigados a lembrar, né? Shema é uma palavra que significa, né? Shema se escreve S-H-E-M-A. O Shema, Israel, né? Dos judeus, é que todo cristão tinha que recitar Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9, né? Que começa assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Lembra? E aí vai falando sobre o texto. Então, o que acontecia? Uma pessoa que não falava não poderia recitar o Shema. Logo, se não recitava o Shema, não tinha Deus dentro dela. E tinha uma outra coisa nessa cura, irmãos. No mundo antigo, acreditava-se que o ser humano tinha 248 órgãos, 248 partes do corpo humano. E quantas palavras contém o Shema? Exatamente 248 palavras. Acreditava-se que quando recitava o Shema, a palavra de Deus penetrava juntas e medulas. Então, uma pessoa que não falasse, ela era considerada maldita, porque ela não conseguia pronunciar o Shema. Ela não conseguia pronunciar todos os dias, de manhã e à noite: ouve, Senhor, ó Israel. Olha, irmãos, está vendo como isso é fantástico? A cura aqui, ela está ensinando, irmãos e irmãs, muita coisa para nós, né? Quer dizer, aquele moço, ele era excluído porque ele não tinha a voz. Só que aqui, quando Jesus cura ele, tem uma coisa importante para a gente observar, que comunicação não se dá somente pela voz. Comunicação se dá de muitas maneiras. Por exemplo, hoje os surdos e as pessoas que não falam, que têm deficiência da fala, para usar o termo adequado aqui, elas têm a Libras. Você sabe o que é a Libra? Língua brasileira de sinais. Mas naquela época existia Libra? Não existia Libras. Língua brasileira de sinais. Portanto, aquele moço, ele estava incomunicável. Só que Jesus, e tinha outro perigo ainda, né? Porque naquela época só aceitava uma pessoa a Deus se ela confessasse com a sua boca.
o pensamento judaico, ele era literal. Se não confessar com a boca que Jesus é o Senhor, não tem salvação. Então, naquele caso, aquele moço, na visão religiosa, na visão segregadora, ele já estava condenado porque ele não falava. Acontece que hoje, nós temos muitas pessoas que não falam, às vezes que não ouvem, falando de deficiência agora, e que também não falam. E nós temos pessoas como Caleb, por exemplo, que ouve perfeitamente, ouve até demais, tem dificuldade com o som, mas não consegue falar. E aí, você já pensou por um momento que uma pessoa que não fala, a fala é muito importante, não podemos negar. Mas a pessoa que não fala, ela está excluída do reino de Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Não, porque comunicação não se reduz à fala. Por exemplo, nós fomos fazer uma visita para o Jefferson e a Sandra quinta-feira. E nós chegamos lá. O Caleb, toda hora, ele ia, abraçava e beijava e colocava a mão na cabeça do Jefferson. Falei, Caleb, para de colocar a mão na cabeça que vai manifestar. Aí... Brincadeiras à parte, mas assim, no final do dia, o Jefferson chegou para nós e disse assim, pastor Jefferson, né, amizade, o Jefferson, chegou para nós assim, rapaz, hoje o Caleb me trouxe cura, porque quando Deus quer fazer, Deus não olha circunstância, né? Quando eu estava muito doente, lá na cama, lá não conseguia nem me levantar, Caleb a cada 5 minutos, colocava a mão na minha testa e dava um beijo. Então a comunicação não se resume só à palavra, mas a palavra é muito importante. E quando Jesus toca naquele homem e diz para ele assim, olha, agora você está livre, né? Pode falar, pode se comunicar, pode ouvir. O pessoal fica admirado. Mas eu quero trabalhar com você uma expressão que é o tema do sermão. Efatá, abertura de Deus para a minha e para a sua vida. Sabe, amados, a palavra efatá, aí, a Bíblia, Rick, é um livro extremamente apaixonante. Se tem uma coisa que crente tem que gostar, é de Bíblia. E se tem uma coisa que crente deve investir, é tempo, leitura, livros que ajudem a gente a entender a palavra, oração, mas tem uma coisa impressionante nesse texto. A expressão efatá, ela não é hebraica, ela não é grega. A expressão efatá, ela é aramaica. A palavra aramaica efatá, por que Jesus falou em aramaico se ele estava ali cercado por judeus? Primeiro, Jesus estava num lugar cheio de gentios, o povo que os outros consideravam que não era o povo de Deus. E aí Jesus, para dar uma quebrada nas pernas mesmo das pessoas, ele vai usar uma palavra em aramaico para dizer, o evangelho não é para um grupo A, B ou C, o evangelho é para todas as pessoas. Amém, queridos? E a expressão efatá, se você entrar na internet, você procurar no YouTube, você vai encontrar muitos mantras espíritas e outra série de coisas com a palavra efatá. O efatá seria quase um abracadabra, né, da bruxaria. O efatá quer dizer abre-te, mas o abre-te é no sentido de tudo aquilo que nos prende. Jesus olhou para o céu e respirou fundo e disse, efatá, quer dizer, tudo aquilo que está preso, seja aberto em nome de Jesus. E tudo aquilo que está preso na minha e na sua vida essa noite, seja aberto em nome de Jesus. Todas as cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Toda a prisão de Satanás, da mente, do coração, da alma, seja aberta em nome de Jesus.
Efatá sobre nós. Pode aplaudir o nome do Senhor. Efatá sobre as nossas vidas. Efatá sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Jesus olhou para o céu, porque o poder vem dos céus. Ele olhou para o céu e disse: Efatá, abre-te, cesse as prisões, quebrem-se as cadeias e tudo aquilo que prende eu e você. Irmãos, nós precisamos de Efatá, irmãos. Tem muitas coisas que estão nos prendendo, como pessoa, como igreja e como família. Tem muitas cadeias nos cercando. Tem muitas prisões nos cercando, irmãos. Tem muitas coisas que impedem. Eu não combinei, não sabia o que a Renata ia escolher como música. Não me preocupo com isso. Cada um faz aí o seu papel e a gente ora para que tudo se encaixe. E a música, uma das músicas que foi cantada, né? O conhecer a Jesus, né? Eu quero conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. A outra música também falou sobre Jesus. E é sobre ele mesmo que tem que falar, né? Falou sobre Jesus. E interessante, irmãos e irmãs, nós precisamos receber na nossa vida a palavra Efatá. A vida não está fácil para ninguém. Mas eu e você precisamos de Efatá na vida financeira. Deus pode fazer multiplicar o nosso dinheiro. Os dias são maus. Estamos ganhando pouco. Estamos ganhando menos do que merecemos e trabalhando mais do que deveria. Esse é o problema de quase todos os brasileiros. Uma boa parte dele. Mas quando Deus está na nossa vida, os nossos recursos vão sendo multiplicados quando nós recebemos a palavra Efatá. Quando nós estamos muitas vezes procurando emprego, procurando oportunidade, procurando as coisas e as coisas não acontecem, a gente precisa de Efatá. Abre sobre nós as bênçãos do Senhor. A igreja metodista do Jardim Capela precisa de Efatá. Abre-te para o que Deus tem para fazer. E Deus tem coisas lindas para fazer no nosso meio. Deus tem coisas maravilhosas para fazer, inacreditáveis. Você vai olhar, vai pensar e vai dizer: mas como conseguimos? Não tinha como. Como Davi venceu Golias? Não tinha como. Como Davi venceu Golias? Não tinha probabilidade. Sim, não tinha probabilidade, mas tinha Efatá, tinha portas abertas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele é Deus. Esse milagre, irmãos, vai além do milagre, como todos os milagres de Jesus. Este milagre nos ensina que um homem abandonado, um homem excluído da sociedade, agora passa a ouvir, passa a falar, tem o dom da voz, da palavra, mas acima de tudo ele tem Efatá, ele tem uma porta aberta. Acabou o tempo de maldição, e que acabe o tempo de maldição sobre a minha vida, sobre a tua vida, que acabe o tempo de maldição sobre nós, que as portas estejam abertas. Eu quero insistir, irmãos, porque eu e você, nós precisamos de Efatá. Nós precisamos de ir além de tudo aquilo que está proposto para nós. Nós precisamos, irmãos, de tudo aquilo que nós desenhamos na nossa cabeça. A palavra de Deus vai dizer lá em Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para nós. Efatá é porta aberta, é água no deserto, é calmaria em meio à tempestade. É o improvável. Efatá. Você diz assim: não, comigo não vai funcionar, pastor. Vai funcionar, porque o Efatá é uma palavra de ordem dada por Deus. Vai funcionar. Você diz: pastor, eu já fiz tudo que pude fazer para a libertação. Eu já fiz corrente de libertação. Eu já fiz na Universal, já fiz na Batista, na Metodista. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, já fui até no macumbeiro, foi no lugar errado, mas já fui até no macumbeiro, já fui nisso, naquilo, nada funcionou, mas vai funcionar, porque se Deus mandar Efatá, não tem diabo que aguente, não tem situação que aguente, não tem demônio que prenda você, não tem demônio que prenda a mim.
pode dizer, meu filho não tem jeito, pastor, já gastei tudo que tenho, já gastei dinheiro, já internei, já fiz tudo para livrar do vício, não consegue se libertar. Efatá e abre para as bênçãos do Senhor Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor, pode glorificar o nome do Senhor, que efatá é abre-te. Irmãos, eu tenho certeza que correntes do inferno estão sendo quebradas nessa noite sobre a minha e sobre a tua vida. Eu tenho certeza, irmãos, que em casa, nas nossas casas, pessoal que está ouvindo em casa, que não pôde vir, pessoal que não é da nossa igreja, que está em outros lugares acompanhando, efatá sobre a tua vida, porta aberta. Sabe, irmãos, essa palavra veio dos céus para mim e para você. E na realidade, aquele moço, ele fica espantado, as pessoas ficam espantadas assim: quem é esse que faz tudo perfeito? O surdo passou a ouvir, o que tinha problema na fala, gagueira ou mudez, seja lá o que for, começou a falar. E eles dizem: isso é de um homem perfeito. E Jesus era, é e sempre será um homem perfeito. Mas, irmãos, qual a sua capacidade de ouvir a voz de Deus? Eu não tenho a prepotência de que você escute única e exclusivamente a mim, mas eu tenho dito que nós temos que tomar um cuidado gigantesco com as fontes que nós estamos bebendo, com águas rápidas, com soluções passageiras, com aquela ideia americana de faça 5 passos para a vida eterna. Para a vida eterna não é necessário 5 passos, é um só: crer em Jesus. Não é isso? Então, os livros americanos, o qual eu já li bastante, né, são receitas de tudo, né? 5 passos para isso, 10 para aquilo outro, 20 para aquilo outro. Nada disso funciona se Deus não colocar uma porta aberta diante de nós. Que texto maravilhoso, irmãos. Que verdades tremendas contém esse texto. E sabe, tem uma história no livro de Samuel. Se você gosta de marcar, anotar, anota aí para você ler. Em 2 Samuel 18, acontece o seguinte episódio. Há uma divisão no reino de Israel, e o filho de Davi, Absalão, está contra o pai. Joabe sai à guerra e Davi faz um pedido para ele: olha, Joabe, por favor, tenha cuidado com o mancebo, com o jovem Absalão, porque ele é meu filho. Acontece que Absalão estava andando a cavalo na frente do exército contra o seu próprio pai, e Absalão tinha cabelos longos, muito longos, e de repente, debaixo de um carvalho, né, de uma árvore, os cabelos de Absalão grudaram na árvore, a mula continuou andando e Absalão ficou pendurado lá na árvore. Está escrito isso lá no 2 Samuel 18. Um soldado passa lá e Joabe fala assim: não, vamos perder mais tempo não, corta no meio. Aí passa a lança, mata Absalão. O Davi tinha pedido para poupar a vida do filho dele, mas os caras não pouparam. Bom, o que isso tem a ver com o texto? Aí chega num camarada chamado Ahimaaz, né? A-I-E-M-A-A-Z, Ahimaaz. E o Emaaz, ele diz assim: não, eu quero dar notícia para o rei primeiro. E Joabe fala assim: não vai não, é outra pessoa que vai dar notícia. Ele fala: não, mas eu vou. E sai correndo. Chega na frente, passa, o rei fala: e aí, quais notícias que você traz? Ele diz assim: eu tenho uma notícia para dar. Aí, enquanto ele fica lá parado, chega o outro, que era para dar notícia, de fato, diz: mataram Absalão, teu filho. Aí, aonde que entra a história de Emaás? Emaás era um mensageiro, mas ele era um mensageiro sem mensagem, porque ele estava apressado em ouvir, tinha dificuldade em ouvir. E o Emaás representa um mensageiro sem mensagem. E se nós não ouvirmos bem, qual a mensagem nós temos para trazer para o povo de Deus? Os irmãos captaram a ideia, sim ou não?
Sim? Se você correr muito e não ouvir a Deus, você vai chegar, as pessoas vão chegar até você e você não vai ter mensagem, porque a mensagem vem do trono de Deus. O Emaús correu, leia em casa com calma essa história para você ver. 2 Samuel 18, o Emaús correu, chegou na frente, mas não tinha mensagem para dar para o rei. Muitas vezes nós corremos e não temos mensagem, porque o nosso púlpito é o retrato do nosso quarto, o nosso quarto de guerra. Se o nosso púlpito não for o retrato do nosso quarto de guerra, o que nós falamos são palavras vazias que não produzem o efeito que Deus quer que ela produza. Precisamos ter o ouvido curado, precisamos ter a língua curada, porque quando Jesus toca naquele moço, cumpre-se o que está escrito lá em Isaías: ele me deu língua de erudito, ou seja, pessoa que fala com clareza, pessoa que fala com certeza, pessoa que fala com convicção. E Deus quer que eu e você possamos trazer palavras de bênção para quem nos ouve. Amém, queridos? Falar é um privilégio. Como eu disse, aqueles amados irmãos e irmãs que não possuem a fala, tem dons e tem ministério. A igreja metodista de Belo Horizonte tem um grupo de surdos, de mais de 40 surdos. Vocês lembram da seminarista Eronice? Lembra da Eronice? Eronice foi seminarista aqui no meu tempo, né? Trabalhou comigo aqui acho que 1 ano, 2. A Eronice é a primeira pastora surda e com deficiência da fala do Brasil. E vocês devem lembrar um dia que a Eronice pregou aqui, que a igreja inteira chorou. E ela pregou sem falar, mas falou com as mãos ali através da Libras. Ninguém impede o agir e a manifestação do poder de Deus. E aprendemos, irmãos, que precisamos de Efatá, de uma porta aberta. Jesus diz, Efatá significa literalmente, abre-te. Você está aberto para o novo de Deus, para a vontade de Deus, para Ele fazer uma bagunça da sua vida, uma bagunça santa, para Ele mudar a sua agenda, mudar os seus planos. Olha, irmãos, é preciso a gente estar disposto. É preciso estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus e abrir para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus fale conosco essa semana e guarde essa palavra e tudo aquilo que está preso na sua vida. Você possa olhar para a situação que está prendendo você e dizer, Efatá, abre-te. Talvez seja um problema de saúde, talvez seja um problema emocional, talvez seja um problema financeiro, talvez seja um ataque do diabo, uma perturbação, talvez seja a questão da nossa igreja, né, do abre-te, para a gente ir em busca mesmo de muitas pessoas, para o reino, para a glória do Senhor. A gente ouve de Deus a palavra abre-te. Efatá é o que Deus tem para você. Amém, queridos?